você pode abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 18 em diante. Glória a Deus. O texto diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Vamos ler mais 4 versículos aí, ó. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com vocês, e vocês tenham uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Pai, essa é a sua palavra. Nós cremos, ó Pai, que ela é inerrante, que ela é verdadeira, que ela é capaz, ó Pai, de transformar o nosso coração, de nos fazer, ó Pai, amar a Tua lei, de viver de maneira justa, de viver bem como o Senhor deseja. Que o Senhor possa ser glorificado, ó Pai, nessa ministração, que os nossos corações estejam perceptíveis, ó Pai, e que possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Irmãos, o texto aqui que eu fiz a leitura, obviamente, ele começa com um imperativo que está no versículo 18, que é não se embriagar, mas se encher com o Espírito Santo. E normalmente nós acabamos essa perícope aqui no final do versículo 20. No entanto, o versículo 21 aí na sua Bíblia, olha só, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ele parece sugerir uma ligação com aquilo que o apóstolo Paulo acabou de sugerir, acabou de ordenar e exortar a igreja aqui dos Efésios, sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo, como parte daquilo que significa o cristão se encher do Espírito Santo, como se isso fosse um complemento, fosse uma parte. Ou seja, as relações familiares, elas fazem parte do que significa uma vida cheia do Espírito Santo. A gente sabe que a plenitude do Espírito Santo, para nós cristãos, é o fundamento para as nossas convivências harmoniosas. O que significa viver bem e compartilhar a vida? Significa que nós precisamos de ser tomados pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo, para poder então desfrutar e abençoar aquelas pessoas que compartilham da vida conosco. Seja na nossa casa, seja os nossos filhos, sejam as pessoas da nossa volta, é necessário estar cheios do Espírito Santo.
É verdade que o apóstolo Paulo ele vai falar como se encher do Espírito Santo, e a gente vai entrar nesse assunto mais adiante, mas eu queria dizer para você que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai descobrir o que é isso daqui a pouco. Mas eu queria antes fazer um alerta. O alerta é: ser um cristão não significa, não é uma garantia de que tudo na sua vida vá bem, ou de que o seu casamento vai ser maravilhoso, as suas relações com os seus filhos vai ser a melhor coisa que você fala, meu Deus, era tudo o que eu sonhei. Quem entrou num casamento e quem está participando da missão de criar filhos sabe que a história não é bem assim. Apesar de ser uma dádiva e uma bênção e uma responsabilidade, como nós falamos agora há pouco, quando a gente vai ver na prática, a gente percebe que nós não somos tão capazes assim, tão habilidosos assim, e que se não for o poder de Deus nos enchendo mesmo, com capacidades, com amor, com misericórdia, nós fracassaremos na missão de amar o nosso próximo. Seja o nosso cônjuge, seja o nosso filho, seja qualquer outra pessoa. As igrejas que compartilham de uma teologia não saudável, elas dizem o seguinte: olha, se você tem um problema no seu casamento, se você tem um problema com os seus filhos, se você tem um problema com alguém da sua família, venha na campanha da família, faça o voto X, traga a foto A, traga a roupa B. E essas teologias, elas dizem o seguinte: se eu fizer uma oração, se o pastor, o sacerdote lá fizer uma oração sobre a camisa, sobre a foto, sobre a água, sobre aquilo, o problema vai acabar. Você e sua esposa vão parar de brigar. O seu filho, que era aquele rebelde, ele vai, bom dia, pai, bom dia, mãe. Ele vai acordar assim, você deseja que eu lave aqui essas vasilhas, entendeu? Essas teologias, elas pregam que em um ato miraculoso, as pessoas podem mudar. Qual é o ato miraculoso? É um óleo que eu vou ungir? É uma oração do pastor? Não, pastor, trouxe meu filho aqui, porque esse daqui só sai com jejum, oração e oração de pastor. Tem um trem nisso aqui, isso aqui não é normal não. Né? E o casamento, outro dia, na igreja anterior, eu fui surpreendido, um casal entrou no gabinete e eles pediram uma oração. Pastor, meu casamento está em crise, meu casamento está prestes a acabar, faça uma oração por nós. E eu perguntei para eles, quantos anos vocês são casados? Falou, 30. Falei, eu tenho 30 e poucos, vocês têm 30 de casamento? Eu posso até orar, mas eu não acho que a minha oração vai resolver o problema de vocês, não. Fiz algumas perguntas. Vocês oram juntos? Não. Vocês frequentam a igreja regularmente? Não. Vocês leem a Bíblia, nem que seja separado, vocês têm momento devocional? Não. Falei, então, vocês ainda querem orar? Não vai ter jeito. Uma oração não resolve um problema de uma vida largada de qualquer maneira. Um casamento precisa estar fundamentado no Evangelho, principalmente no que significa a relação Cristo e a igreja. Como sem Bíblia? Difícil. Sem uma vida de comunhão, de oração, de uma consciência de que nós somos pecadores necessitando da graça de Deus, difícil. Então são essas coisas que eu queria abordar nessa manhã. Como que eu vou criar o meu filho? Meu filho vai ser esse orgulho da família. Então existe uma missão nossa. Maridos para suas esposas, esposa para os seus maridos, pais para os filhos, filhos para os pais. Porque o casamento, a família, é uma base muito essencial a essa sociedade. Muitas vezes nós estamos desprezando, terceirizando e querendo colher um fruto da qual nós não participamos, não semeamos. Então, essa pregação de hoje, ela é um alerta. Se nós ignorarmos os princípios bíblicos, aquilo que a Bíblia diz, como nós podemos nos relacionar de maneira que isso significa viver bem, com sabedoria, com Deus centrado, então a gente vai desprezar isso. Obviamente nós vamos viver batalhas que a gente não gosta quando elas surgem. Então, a gente percebe o seguinte, que essa sociedade nossa,
esse tempo nosso, a gente tem vivido essas rupturas relacionais, né? Então a gente tem pessoas que conseguem frequentar o mesmo ambiente familiar e essas pessoas estarem longe umas das outras, desconectadas umas das outras. A gente senta, a gente às vezes está no mesmo ambiente, um está assistindo um filme, o outro está numa rede social, o outro está pensando e conversando com uma pessoa do outro lado do mundo, o outro está... E a gente está junto no mesmo ambiente, mas a gente está desconectado uns dos outros. Inclusive, eu estava lendo um livro essa semana que contava a história de uma família que os pais perceberam que os filhos não estavam indo à igreja depois de 2 semanas, morando na mesma casa. 2 semanas depois. Meu filho não está vindo à igreja não? Por quê? Porque cada um estava focado em uma coisa. O pai focado em uma coisa, a mãe na outra e os filhos em outra. E quando ele desistiu de ir na igreja lá na programação especial, ele não ia. E o pai falou, não, está tudo bem, as coisas estão seguindo os seus cursos. E é isso que acontece com as nossas famílias quando a gente acha que as coisas vão bem assim, por osmose, né? Naturalmente. A gente precisa se envolver com a nossa família e com as pessoas que estão do nosso lado, sendo guardiões do outro, guardando a fé nas nossas vidas, mas também nas pessoas à nossa volta. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Porque o que significa não ser cheio do Espírito? Significa ser cheio de qualquer outra coisa, ou dar vazão à carne. E como nós sabemos, Paulo, quando ele vai falar do fruto do Espírito e fruto da carne lá, em Gálatas, ele vai dizer que o fruto da carne é todo tipo de pecado, inclusive o egoísmo, inclusive o em si mesmar. Você não se importar mais com quem está do lado, não assumir essas responsabilidades, esses compromissos com o outro. Então você tem o seu pai na sua casa, mas o seu pai há muito tempo ele não existe, você é órfão. O filho está lá, mas o filho ele vive como se não devesse nenhum tipo de honra aos seus pais. Eu não pedi para nascer, não é isso que a gente diz? Então a gente tem essas relações completamente desorientadas. E a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, porque amar dá trabalho. E amar é muito difícil se você fizer isso na força do próprio braço. Porque sempre as pessoas nos dão um motivo para a gente não amar elas. E a gente também, você não acha que você é perfeito, não. É muito difícil te amar. Você não acha que você é perfeito, não, porque só a graça de Deus para encher o nosso coração mesmo de poder do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, para a gente realmente poder amar e viver bem. Quando a gente, aqui nesse texto aqui, a gente passa por questões que são sensíveis a nós, principalmente se você teve uma péssima relação ou se você viu isso na relação dos seus pais. Se você nasceu em um lar bagunçado, onde o pai ou ele era omisso, ou ele era agressivo, ou ele era infiel, você fica com medo quando você entra numa nova relação. Falo para os jovens aqui. Se você viu que sua mãe, ela era de um jeito, ela fazia uma coisa errada, ela te batia muito, ela não ia lá nas suas apresentações de escola, tudo isso vai atrapalhando a nossa ideia de o que é uma família ideal, ou uma família bíblica, que é melhor do que a palavra ideal, mas uma família que seja mais parecida com a Bíblia. Eu não quero de maneira nenhuma aqui colocar padrões. Viu? Dizer que você tem que ficar comendo, almoçando todo dia na mesa, ou que vocês não podem... Eu não quero... Eu quero que você seja, na verdade, um protagonista na sua família. Mas perceba bem, os maus exemplos que nós vivemos, eles atrapalham quando nós vamos entrar em uma nova família. Falo para nós jovens. Quando a gente casa, a gente entra cheio de medo de repetir os problemas e os defeitos que nós vimos nas famílias dos nossos pais. Né? A gente fala, não, eu quero fazer tudo diferente. Aí você quer fazer tudo diferente, você não consegue nem enxergar aquelas coisas boas. E faz tudo tão diferente, faz uma outra coisa ruim. Seus pais fizeram uma coisa ruim, você vai lá e começa a fazer uma outra coisa ruim de uma maneira diferente. Então, perceba bem que nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar. Se a palavra de Deus não for o fundamento e a base para a gente poder pensar a família, o ideal de família bíblico, então a gente também tá. Então, quando a gente vai ler esse texto aqui de Efésios, quando vai falar, por exemplo, da relação das esposas para os maridos, de submissão, como Cristo à igreja, as mulheres elas ficam oriçadas.
Por quê? Porque a gente está há tantos anos sendo ensinado que a guerra entre os sexos, né? O homem e a mulher, eles devem viver como inimigos na sociedade, disputando vaga de emprego, vaga de posição na sociedade, que a gente fica vendo, o homem vê a mulher como uma ameaça, então as mulheres estão querendo tomar não sei o quê, e aí os caras ficam os red pill, né? E aí fica aquela coisa maluca. As mulheres falam, não, os homens são todos eles, nenhum presta. Você já ouviu isso, eu tenho certeza. Nenhum homem presta, tudo mentiroso, tudo infiel, tudo não sei o quê, essa coisa mansinha agora, mas é só casar, coloca a aliança no dedo, começa a ficar agressivo, começa não sei o quê, só quer saber de futebol, só quer saber de cerveja, churrasco, a gente tem esses estereótipos mesmo, mas eu queria te dizer o seguinte, nós não fomos criados para viver nessa guerra. A gente não precisa ver o outro, a mulher não precisa ver o homem não precisa ver a mulher como inimigos. Por isso que quando Paulo fala aqui que as mulheres precisam ser submissas aos maridos, ele fala, não, esse negócio de submissão, isso aí é coisa do patriarcado. Eu sei que você aprendeu, se você foi na faculdade na sua vida, você sabe que essa conversa está lá no primeiro semestre. Não é isso? Calma, mulheres, porque o texto vai continuar. E a gente vai ler ele todo aqui. Porque vai falar que o marido ele tem uma responsabilidade que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu acho que isso é muito mais difícil. Porque aqui Paulo está falando o seguinte, se for necessário, você tem que morrer. Da mulher não está exigindo morrer aqui, mas do homem sim. E aí os homens também não gostam disso. Falam assim, eu não vou morrer, não. Aquela mulher que eu tenho, Deus me livre, eu prefiro que ela morra, porque aí eu encontro uma melhor. Não é isso? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vir para esses textos. Quando vai falar aqui dos filhos também, né? Honrar pai e mãe. Não, mas eu honro. Eu vou lá todo dia que eu acordo de manhã, bênção pai e mãe. Não. Filhos, vocês precisam honrar os seus pais e, digo mais, para além da casa de vocês. Vocês podem casar. Outro dia, minha mãe está ali, ó. Minha mãe sabe que eu e minha mãe, a gente... Quem conhece a Nicole falou com a mãe que você chegou aqui hoje nessa igreja 8:45, não bateu o interfone ali. Minha mãe, ela não gosta de incomodar ninguém, ela é acelerada, e eu e a minha mãe, quando a gente encontra de vez em quando, dá um choquinho assim, porque eu também sou igual a ela, né? Fui criado por ela. E aí teve um dia que eu falei que eu e minha mãe, a gente deu um choque lá, e eu já estava casado já, falei desse exemplo essa semana para o Everton, né? Falei assim, aí eu fui lá na minha mãe, e eu vim para o texto bíblico aqui, e o texto bíblico diz que nós devemos honrar pai e mãe. E eu já estou barbado, já tenho meus filhos, e Deus me lembrou que eu preciso honrar minha mãe enquanto ela estiver viva. Independente se eu tiver, pode ter 10, não sei quantas igrejas, pode ser bem sucedido, não quero saber. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então você que está aqui me escutando essa manhã, você precisa honrar pai e mãe. Ter respeito, honra. Não faz sentido nós cultivarmos inimizade. Não, porque minha mãe não estudou até tal coisa, meu pai não sabe nada. Seu pai fala assim, vamos orar. É melhor isso aqui. É isso aí, pai. Amém. É isso aí, mãe. Amém. Significa amar os nossos pais, como a Bíblia nos exige. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver aqui não simples princípios de convivência, mas ver realmente a lei de Deus e desejar obedecê-la. Ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito para obedecer essas coisas. Ok? Então, alguns teólogos vão falar algumas coisas a respeito desse texto. Por exemplo, um teólogo chama Sinclair Ferguson, ele fala o que é submissão. Ele fala que a submissão é o espírito de humildade que nos move a colocar o interesse dos outros acima dos nossos. Submissão é um espírito de humildade que coloca o interesse dos outros acima dos nossos. O amor não é egoísta. Amar o outro significa qual é o interesse, qual é pensar naquilo que é benéfico ao outro, porque nas relações nós somos egoístas. Nas relações nós pensamos assim, por que eu vou fazer isso se a pessoa não fez aquilo outro? A gente sempre justifica o nosso egoísmo com um pecado do outro, e isso não é justificável. Nós somos chamados a um amor sacrificial e humilde, que reconhece a dignidade do outro. Então,
as responsabilidades, as necessidades que surgem nas relações, não deveria ser esse monstro todo que é para nós. Colocar uma roupa para lavar na máquina, pegar o filho na escola, hoje a gente vai fazer tal coisa, isso não deveria ser um problema para nós se nós estivéssemos pensando no interesse do outro, aquilo que faz sentido e bem para o outro, para o próximo. Mas nós normalmente somos ensinados a casar para nos fazer feliz. Eu quero ser feliz, eu quero escolher uma pessoa que me faça feliz. Eu quero ter um filho para o meu filho me dar orgulho. Nós somos chamados a fazer o outro feliz, e é nisso que nós encontramos a nossa felicidade. Nós somos chamados a cuidar dos nossos filhos, e é nisso que nós somos honrados, quando nós vemos ali aquela semente frutificando. Mas se você ficar vivendo essa vida de que, eu vou investir aqui para isso aqui retornar para mim, eu quero que a minha esposa ela fique bonita para mim. Calma isso. Você precisa ter esse olhar de humildade, pensar no bem-estar do outro, e que muitas vezes você não vai ter um benefício ali imediatamente, mas isso significa amar. Nós nos abrimos para o outro. Quando o Paulo vai falar nos Efésios, que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, ele fala de um amor sacrificial, um amor purificador, um amor constante, que é um amor de Cristo por nós. O João Calvino vai dizer uma coisa que você precisa guardar, marido, nessa manhã. Ele vai dizer que o marido deve liderar, não como um tirano. Não como um tirano. Não significa que você, por ser líder da sua casa, é isso mesmo, os homens devem liderar. E o que significa liderar na Bíblia? Servir, se sacrificar, amar, insistir. Não é ficar dando ordens. Não é ficar dizendo, eu que mando nessa casa, eu que pago as contas dessa casa. Isso é um conceito errado que você tem sobre liderança. Aprenda com Jesus, que sendo Senhor do universo, se dobrou diante dos seus discípulos para lavar os seus pés, para servir. Você, marido, precisa ser conhecido como líder que serve, não como um tirano para os seus filhos. Muitos filhos respeitam os pais por medo, e não porque eles veem alguma honra, uma dignidade nos seus pais. Mas por medo da punição, medo que senão meu pai me dá uma surra, medo que senão meu pai... Errado. Seus filhos precisam te respeitar, porque você é um exemplo, como Cristo é um exemplo de líder para nós. Nós não lideramos como um tirano, mas como servos com a mansidão de Cristo. Pense bem se não é mais fácil se submeter a uma liderança onde o seu líder é um servo, onde o seu líder o ama sacrificialmente. É muito mais fácil. Você está disposto. As mulheres, as esposas ficarão dispostas a seguir um homem que está disposto a dar a sua própria vida. Mas no primeiro obstáculo, na primeira tarefa, na primeira coisa que exige um sacrifício, os caras falam, não, isso não é para mim não, isso é muito humilhante. Então pense bem, estou dando exemplos de coisas rotineiras para ver se sua mente vai desencadeando coisas maiores. Mas eu queria lembrar do saudoso Tim Keller, que diz o seguinte, que esse casamento é uma dinâmica, de responsabilidade mútua. Ele vai dizer, o casamento é uma dança da graça. E se você já dançou, seja o forró, seja a valsa, seja qualquer coisa, você sabe que os dois não ficam brigando, não. Quando um briga, alguém pisa no pé. Não é isso? A dança ela precisa ser harmoniosa. Eles precisam haver um ambiente de confiança, precisa ter um certo conhecimento um do outro, uma certa segurança e intimidade. Então, o casamento é uma dança da graça, onde cada um move-se em favor do outro, não por obrigação, mas por amor. Não por obrigação, mas por amor. Amar o outro. Isso vai fazer com que as relações, seja marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, elas possam ser harmoniosas. Eu farei isso porque é minha obrigação. Não, você precisa se mover em amor para o outro, para que essa experiência da relação familiar, ela possa ser profunda e duradoura. Infelizmente, algumas pessoas, por mais que elas permaneçam casadas no papel, elas abandonaram tudo isso aqui que eu acabei de dizer.
Não há mais relação de amor entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos distantes. Eu não quero nem ver meu pai, minha mãe, que é uma coisa terrível. Isso é uma coisa que deveria ser combatido, é o pecado nas nossas relações. Então, isso só é possível se o Espírito Santo te encher com graça, com amor, te encher realmente para que você possa manifestar isso no seu lar, com os seus filhos, nas relações. Eu queria trazer alguns dados aqui para a gente continuar. No ano de 2022, agora recente, 3 anos atrás, o IBGE fez uma pesquisa sobre a taxa de divórcio no nosso país. No ano de 2022, houveram mais de 420 mil divórcios. É muita coisa. Talvez, inclusive, você conheça alguém que nos últimos anos chegou ao divórcio. Porque é o seguinte, eu já fiz casamentos. Pessoal, casamento é a coisa mais linda do mundo, o pessoal faz as promessas, faz tudo. E por isso que a gente, antes de casar alguém aqui na igreja, a gente aconselha, pergunta 1, 2, 3 vezes. É isso mesmo, você entender o que é amar. Por quê? Porque a cerimônia do casamento é fácil de realizar. O difícil é permanecer no casamento e permanecer bem. Não é só permanecer também. Não é só falar, não, eu vou ficar aqui porque eu não vou. Não, é pecado divorciar. Não, é permanecer bem, sustentando não a chama da paixão, mas a aliança, o voto, o compromisso. 47% desses casamentos que eu falei de 420 mil, terminam antes dos 10 primeiros anos. Deu 10 anos, a pessoa já não está suportando uma mais a outra, e aí não adianta aqueles textos no Instagram e no Facebook falar assim, nós somos amigos, nós somos maduros, nós nos tornamos amigos, e aí acabou. É porque a gente se tornou amigo. Que idiotice é essa? Eu casei com a Carla porque ela era minha amiga. A gente está tão amigo, está tão próximo, é tão gostoso ficar um perto do outro, a gente conversar. Eu falei, vou casar com ela, vou garantir que já tenho um amigo já, então já garanto ela como minha esposa. Então, a desculpa de, se tornou amigo, acabou o amor, não. O amor verdadeiro, ele vai fazer com que essa relação, ela cresça para uma amizade, que é bom estar perto do outro, que é bom compartilhar a vida com o outro, que é bom compartilhar o sonho, que um cresce com o outro, que a gente ora junto, que a gente lê a Bíblia junto, que a gente assume os compromissos juntos. Então, isso é importante. Esses problemas com o casamento que eu disse aqui, não só a taxa de divórcio, mas os problemas nos lares, eles causam problemas nos nossos filhos e em nós mesmos. Porque a Carla é psicóloga também, Natasha aqui, quantos, você pode perguntar a elas aí depois, elas vão saber dizer muito melhor, quantas pessoas sofrem com transtornos psicológicos, depressão, bloqueios e temores em certas áreas da vida, justamente por vivenciar em seus lares esses traumas que eu acabei de dizer aqui, outros piores. Questão de violência, egoísmo, autoritarismo, todos esses tipos de coisa. Problemas financeiros. Pensa bem, todas essas coisas que vão criando essa nhaca nos filhos e vão atrapalhando a gente uns aos outros também. Porque você começa a desconfiar do outro. E a gente começa a ficar o quê? Não fica legal da cabeça. Não pode falar isso hoje em dia mais não, né? Corta isso aí, então. Você não fica. Eu falei com a Cá, eu não estou bem da cabeça hoje não, hein? Porque é verdade, os problemas familiares, eles afetam a vivência. Eles atrapalham o que significa viver bem. E nós queremos viver bem. Para mim, o dia acaba. Para mim, o dia não faz sentido. Eu falo assim, não, eu quero estar bem com meus filhos, eu quero estar bem com a minha família, eu quero estar bem com a minha esposa. Se eu ver que eu magoei ela, outro dia eu estava lá, magoei ela, falei, não, vamos resolver isso aqui agora, porque ainda falta um tanto de horas para esse dia acabar e eu quero partilhar desse dia com você. Porque viver bem é compartilhar a vida. Porque viver bem é viver compartilhando a vida com outros. Então, é isso. Além de outras coisas que uma relação, uma família não centrada no Evangelho, elas podem trazer. Tem um teólogo, um filósofo contemporâneo, ele diz o seguinte, né? É o Charles Taylor. Ele fala o seguinte, que quando uma criança ela cresce em um lar que ela não tem essa referência de pais estáveis, onde o marido
ama a esposa amando o marido. A criança, ela vai crescendo assim como se faltasse uma parte dela, entendeu? Ela vai crescendo com uma visão meio quebrada de quem ela é e do que ela pode esperar do futuro e de outras pessoas. Então ela sempre fica buscando um lugar para pertencer e alguém para se provar. Ela quer pertencer a algum lugar e se provar em alguma coisa. E é nisso aí que essas coisas do mundo, seja as filosofias, teologias e toda coisa ruim do mundo, pega as pessoas, porque eles dão para essas pessoas propósito, pertencimento, dão para elas uma missão, porque elas perderam esse referencial no lar dela. O lar dela não é uma casa, não é um lugar de segurança, não é um lugar onde elas possam buscar a Deus, porque eu nunca vi Deus na minha... A gente foi na igreja todo domingo, mas eu nunca vi Deus na minha casa. É verdade, isso pode acontecer. Meu pai, minha mãe sempre me levou na igreja, mas o diabo morava lá em casa, porque eu sei disso, que era um inferno viver lá. Então, há pessoas que fazem esses relatos. Nós não queremos que essa seja a realidade das nossas famílias. Amém? Amém. Vamos para o versículo 18, então, para a gente pensar sobre o que significa isso. Olha lá. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, ou à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, a bebida, o vinho aqui, o se embriagar, eu quero fazer só uma aspa aqui, a Bíblia não está dizendo que o vinho é pecado, a bebida é pecado, mas o embriagar-se de vinho e de qualquer outra coisa, pode ser de celular, pode ser de comida, pode ser de droga, o se embriagar, o sair de si é o pecado. A ilusão, a loucura, a fuga, o remédio. Você que fica tomando remédio para falar, para ficar legal, porque é pecado, é a mesma coisa. O texto se aplica aqui também. Não fique buscando fugir da realidade, porque é isso que a bebida faz com a gente, o excesso dela, tira a gente da responsabilidade. Eu tinha um colega que ele trabalhava, ele era bem sucedido em todas as áreas da vida dele, a família dele crescendo, ele estava enriquecendo, a empresa indo bem, e sexta-feira ele falava, hoje eu vou mandar 2 de vinho no peito, eu quero esquecer essa semana. Eu falei, que isso? Ele fazia isso, era tradição, ele fazia isso com maior orgulho. Ele falou, não, vou esquecer aqui porque eu quero me embriagar, eu quero esquecer, eu quero relaxar. O texto está dizendo o seguinte, você não deve fazer isso, porque isso leva à devassidão, à dissolução. Você pode até ficar tranquilo agora, mas daqui a pouco você já está brigando, daqui a pouco você está querendo enfiar a faca em alguém. Não é isso que acontece no Natal, no Ano Novo, não é? Na Páscoa, e aconteceu, não sei como é que o pessoal conseguiu ficar bêbado na Páscoa, né? É uma coisa maluca, mas é isso que acontece. Você começa com uma coisa que é lícita ali, aí você vai perdendo o ponto e daqui a pouco você já está querendo, lembrando, naquele dia você não me deu feliz aniversário, mandou no grupo lá e aí começa a confusão. Não se embriaguei com vinho, pois isso leva à devassidão, mas se encham pelo Espírito. Lembra de Gálatas capítulo 5? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa manifestar o fruto do Espírito. Bondade, misericórdia, amabilidade, paciência, retidão, justiça. Pense em todos os frutos que são produzidos, que o Evangelho pode produzir em um cristão. É uma pessoa, ao contrário de uma outra pessoa que está entorpecida, a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa consciente. Se você lesse Efésios, inclusive, mais para trás, você ia pensar, ia ver uma palavra aqui que o Paulo ele vai dizer assim, tome cuidado com a maneira que vocês vivem, não vivam como tolos. A embriaguez leva à tolice, mas o ser cheio do Espírito Santo leva a pessoa a ser uma pessoa centrada. Então tem gente que está acostumada a viver como tolo, mesmo que não encha a cara de cerveja. Vive no dia a dia como tolo. É só manota atrás de manota. Você viu, os comentários que não fazem sentido, são as fofocas, são as inimizades, as brigas. Vive o quê? Ao contrário do que é ser cheio do Espírito. São invejosos, avarentos, são inimigos do bem, são rebeldes, são infames, desonram os pais. São esse tipo de gente, são tolos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, produzindo tudo aquilo que vem de Deus. E aí ele vai dizer como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ele vai dizer 3 coisas aqui. A primeira é falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais.
Como que você pode fazer? Quando nós começamos os nossos cultos aqui, nós fazemos não só as leituras dos salmos, que estão escritos aqui, mas nós também elevamos cânticos espirituais através de louvor. Então você pode trazer a palavra de Deus para os seus lábios, transformar elas em canções, salmodiar, dizer: Deus, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, a Sua graça me alcançou, o Senhor é bendito, bendito seja o Senhor, que me fez encontrar essa mulher maravilhosa que eu vivo com ela, essa família que o Senhor me deu, essa igreja que o Senhor me deu para pertencer. Você poderia contar as maravilhas de Deus e levantar salmos, hinos e cânticos espirituais que bendizem o nome de Deus. Como diz o próximo, como se enche do Espírito Santo, salmodiando com hinos e cânticos espirituais, dando também, lá versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, sendo uma pessoa grata. Você pode se encher do Espírito também sendo uma pessoa grata a Deus. Deixe a murmuração de lado, o pessimismo de lado e seja uma pessoa grata a Deus. Reconheça Deus na sua vida, em cada momento, do levantar ao se deitar. E o terceiro aqui é se sujeitando ou sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E essa daqui é a mais difícil para nós, que as outras você fala assim: não, vou ser grato aqui, vou botar um louvor aqui, vou arrumar a casa, né? Vou encher minha casa de louvores, vou ler uns salmos aqui para mim poder ficar cheio do Espírito Santo. Não é isso? Mas você também pode fazer isso aqui, que é um ótimo caminho para se encher do Espírito Santo, que é se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, como diz o versículo 21. Olha só, o Augusto Nicodemos ele vai dizer o seguinte, que essa determinação que os cristãos devem acatar uns aos outros, não com autoridade, mas se sujeitando uns aos outros, significa o seguinte, que nós devemos nos sujeitar na área do casamento, uns aos outros. Perceba bem, lembra da palavra submissão lá, que as mulheres têm medo, porque os maridos também não são grandes coisas, e fica nessa coisa: ai meu Deus, meu marido, mas eu vou sujeitar um cara desse. Perceba bem, se seu marido for um homem de Deus, e é tudo que você tem que desejar para ele, que ele seja um cara que ama Jesus. Você quer que sua esposa seja uma mulher agradável na sua casa, ela tem que amar Jesus, porque se ela não amar Jesus, ela não vai amar você. Se o seu filho não amar Jesus, ele não vai amar você. Se ele não for cheio do Espírito Santo, se ele não se encher do Espírito Santo, não adianta você dar mais nada para ele. Nada que você der vai ser suficiente. Entendeu? Que essa pessoa não consegue se encher do Espírito. Ela vai se encher de um presente que você possa dar, de elogio? Não. Então, o Augusto Nicodemos vai dizer que esse sujeitar uns aos outros serve para o marido, para a mulher para o marido, os filhos para os pais para os filhos e nós nos nossos relacionamentos sociais. Ok? Os cristãos casados, perceba bem, você deve se guardar aí do egoísmo, a rebeldia, o orgulho no seu coração, para que você não seja perturbado no seu lar. Você que não é casado e está me escutando essa manhã, você precisa prestar atenção na coisa aqui. Faça uma escolha bem, entendeu? Porque depois que casou, você vai permanecer casado, se você for dessa igreja aqui. Ele vai ficar no seu pé. Mas se você ainda não arranjou uma pessoa, você fala: eu vou casar, vou viver o resto da minha vida. Faça uma escolha bem, escolha uma pessoa que ame a Deus, que ame a Jesus Cristo, que ame a palavra de Deus, que ame a vida em comunidade. Conheça essa pessoa, vê se ela manifesta o fruto do Espírito. Porque não adianta você ignorar e falar assim: não, vai mudar. Não, é porque eu estou evangelizando ele, pastor. Você não vai evangelizar nele. Nem ela vai te evangelizar. Não é isso. Não existe namoro evangelístico. Você precisa fazer bem as suas escolhas. Por quê? Porque o casamento, nós cremos que é uma aliança que não deve ser quebrada. Se você passou por um casamento que quebrou o casamento, a aliança, seja por um motivo de traição, agressão, o que foi? Houve quebra de aliança, e você está aí também: meu Deus, eu nunca mais vou casar com ninguém. Veja bem se é isso mesmo que o Senhor te chama. Mas se você está pensando em casar com alguém, olha só, você tem uma segunda oportunidade agora. Faça isso da maneira correta. Case com uma pessoa que ame a palavra de Deus, que ame Jesus, que senão vai voltar a mesma coisa na sua vida.
Senão eu vou questionar se é realmente a outra pessoa que estava errada lá. Senão é você que não consegue ficar, porque o problema é você. E aqui todos nós devemos sair nessa manhã pensando assim, talvez o problema seja eu, e eu que preciso de arrependimento, eu que preciso ser cheio do Espírito Santo. Ok? Então olha só, por quê? Porque pouquíssimos entre nós somos chamados ao celibato. É verdade ou não é? Eu não fui, tenho certeza. Mas eu tenho certeza que muitos de nós também não. Então se você vai casar, ou se você casou, entenda isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo, para que as suas relações elas possam ter essa graça do que significa estar em Cristo Jesus. Ok? Obviamente, vocês lembram do posto que chamava Texaco? Nem sei se isso existe mais no nosso país, né? Mas tinha um posto Texaco, você lembra? Tinha lá corrida de Fórmula 1, né? O nome do cara lá era J. Paul Getty, não sei se era isso aí, alguma coisa assim, que pronuncia. Você que era o dono da Texaco nos anos 80, 90, ele tem uma história muito legal, que ele fala assim, no final da carreira dele, né, ele foi um dos caras mais ricos do mundo naquele tempo, e ele diz o seguinte, ele lamenta, né, para uma entrevista. Ele fala assim, como e por que foi possível para mim construir meu próprio automóvel? Ele construiu o próprio automóvel dele. Perfurou poços de petróleo. Ele construiu fábricas de avião. Ele erigiu uma liderança no império global. Mas ele foi incapaz de sustentar 5 casamentos. Isso aí era coisa que carregava com ele. Casamento não se faz só, eu sou estudado, ela é estudada. Ela vem de uma família boa, eu sou de uma família boa. Eu dei educação para meus filhos agora, tudo na vida dele. Não. Casamento não se faz com racionalismo, com riqueza, um bairro bom que você mora. Obviamente essas coisas são boas também. Mas um casamento, ele precisa ter um outro fundamento que não é nós mesmos. E não é as coisas que nós somos capazes de fazer. Um dos caras mais brilhantes do mundo, um dos caras mais ricos do mundo na sua época, capaz de liderar uma multinacional, não foi capaz de ficar em 5 casamentos, de se relacionar com 5 mulheres e falar, não, você vai até o final, esse é meu projeto de vida, eu vou ficar até o final. Não conseguiu, as mulheres saíam, fugiam dele, porque ele era bom para todas as outras coisas, mas não era bom para compartilhar a vida. Então, veja você mesmo, nessa manhã, olhe para o seu coração, se você é esse tipo de gente, que é bom no seu trabalho, que é bom com seus amigos, que é bom lá na sua igreja, que é bom com tudo, mas é péssimo para as pessoas que estão próximos de você, seja seu esposo, seja a sua esposa, seja os seus filhos. Você precisa rever isso aí, porque isso não é certo, isso é contra a vontade de Deus. Então, para não delongar muito, eu queria te dar aqui 3 recomendações básicas. A primeira delas é que você reconheça a necessidade que você tem uma vida espiritual mais profunda. Reconheça a necessidade que você tem de uma vida espiritual mais profunda. Você precisa ter uma vida espiritual mais profunda. Você é um pecador. Você é uma pessoa tendenciosa ao egoísmo, à arrogância, ao orgulho. Perceba isso. Se você não tiver humildade nesse momento de se dobrar diante da cruz e falar, eu preciso de ajuda, Senhor. Então, o primeiro passo é você reconhecer a sua extrema necessidade, reconhecer que o causador maior dos problemas, das atitudes errôneas para com o seu cônjuge, para os seus filhos, é você mesmo. E você carece do fruto do Espírito. Perceba bem que quando Jesus vai falar do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo vai nos encher como uma fonte a jorrar, uma fonte que transborda. Uma fonte o Espírito Santo em nós, ele precisa transbordar como uma fonte. E quando essa água ela é derramada, ela vai escorrendo para as áreas das nossas vidas, principalmente aquelas mais profundas. Quando o Espírito Santo ele começa a nos encher, ele chega lá naquelas áreas das nossas vidas mais profundas, aquelas que nós não queremos mostrar para ninguém. É lá que o Espírito Santo precisa ir. Então, reconheça isso, gente, seja humilde. Não vale a pena sustentar uma tese com orgulho
para você sair como certo na sua casa. Ah, mas aquela vez lá que teve aquela briga, teve aquela confusão, eu estava... Abra mão disso, seja humilde, reconheça que você é um pecador e que muitos males na sua casa é culpa sua. Se você reconhecer isso, você está abrindo a porta para que o Espírito Santo possa então habitar em você. E por isso que o segundo passo é esse, orar pela plenitude do Espírito. Você pode suplicar a Deus, Deus, eu preciso do Espírito Santo, me enche com o Espírito Santo, me enche com o fruto do Espírito, me enche com capacidade de amar, de abdicar, de servir, porque é isso mesmo. O Espírito Santo ele precisa atuar na nossa vida de maneira mais intensa, cada vez mais, para que nós possamos amar os nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós. Criar um filho não é tarefa fácil. Criar um filho, você vai precisar ser cheio do Espírito Santo para amar essa criança. Hoje nós falamos sobre isso aqui, mas eu sei, quem tem os filhos mais velhos sabe a dificuldade que é, e você não consegue fazer isso por conta própria. Você vai ficar ferida, vai ficar magoada, você vai ficar magoado, vai ficar, meu filho, perdi o orgulho no meu filho me pisou na bola. Você precisa do Espírito Santo para amar. E por último, reforme a sua conduta. Esse é o ponto 3, reforme a sua conduta, especialmente no que diz respeito às áreas da família. O que precisa mudar lá na sua casa hoje? O que precisa mudar lá na sua família? O que precisa mudar nas relações com seus pais hoje? Você precisa pedir perdão para os seus pais? Hoje é um bom dia para você fazer isso. Você tem um irmão seu que está brigado? Eu não converso com meu irmão que a gente brigou, porque não sei o quê. Hoje é um bom dia para você mandar uma mensagem aqui na hora que a gente estiver ceando. Depois você pode ligar para essa pessoa. Não há por que nós sustentarmos inimizades nas nossas relações. Então, o que precisa mudar hoje na sua casa? O que precisa mudar na esposa? O que precisa mudar na relação com seus maridos? Marido, o que precisa mudar na relação com as suas esposas, com os seus filhos? Então, hoje é um dia de mudança. Você pode pedir perdão ao seu cônjuge, peça perdão a Deus, perdão ao seu filho, faça o que for necessário para que as relações sejam restauradas e vivam bem, vivam em paz. Amém?